Boa tarde. Nosso grupo ficou com o tema Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Os integrantes do grupo sou eu, Eduardo César, o Lois Henrique Araújo Prado, a Thalita Almeida e o William Gomes. Eu vou começar com uma introdução, onde vamos discutir hoje. Eu posso? Tá. Eu vou começar com uma introdução nós precisamos falar, né, que hoje no Brasil enfrentamos um desafio que é o crescimento exponencial da população de cães e gatos, e esse descontrole ele traz várias consequências que exigem uma resposta de alcance nacional, né? Essas consequências elas afetam tanto a saúde pública no âmbito de aumentar o risco das zoonoses, afeta também o meio ambiente, de certa forma pode afetar a fauna silvestre e até mesmo o bem-estar desses animais com o aumento dos abandonos. E o Brasil, hoje em dia, enfrenta esse grande problema de saúde pública e bem-estar animal. Mas, no entanto, a relação com a sociedade com esses pets mudou nos últimos anos, pois os lares hoje em dia têm mais cães e gatos do que crianças com até 14 anos de idade, e cerca de 61% desses tutores consideram esses pets como membros da família. E isso exige que façamos mais políticas de proteção, como o Pró-Patinhas, que é focada nesse manejo ético. E apesar da criação do Pró-Patinhas, né, que é uma ferramenta de registro, que é o Simpatinhas, o sucesso dessa política depende da sua capilaridade, que é ter uma eficácia nacional e ultrapassar os centros urbanos e alcançar essas áreas rurais. E o nosso trabalho como médico veterinário propõe analisar como a extensão rural, enquanto processo educativo de intervenção social, pode ser uma ferramenta estratégica para garantir a execução do Propatinhas em todo o território. Pode passar. É, E para a gente ter uma noção desse desafio, a gente trouxe uma tabela. Hoje o Brasil ele possui a terceira maior população de pets no mundo, com cerca de 160 milhões, e é uma grande magnitude, e isso exige uma resposta não só regional, mas que cubra todos os municípios do Brasil. E em 2019, o IBGE trouxe um dado que registrava cerca de 54 milhões de cães e 24 milhões de gatos. E números tão altos exigem um controle das zoonoses e registro universal desses animais, né? O que significa que o programa, que é o Propatinhas, ele deve alcançar todas as áreas, inclusive as áreas rurais. E, historicamente, a extensão rural ela atua como um braço educacional e executor das políticas públicas no campo, ou seja, é o papel da extensão rural fazer esse serviço. E o FGV, com outro dado também, que é o Radar PET de 2020, ele prospectou para 2030 e indicou que o problema vai se agravar com um aumento projetado de cerca de 26% nessa população. E se o Propatinhas não utilizar a extensão rural, que vai além das práticas agrocivil pastoris, é, é essencial que tenha uma implementação de políticas públicas no território, porque a gente corre sérios riscos e que sem essa aliança dos simpatinhas, não vai ter um cadastro que seja de maioria urbano, sem abranger essa população rural. E o sucesso dessa política pública depende como eu já havia falado, da capilaridade da extensão rural, de alcançar todos os públicos e regiões. Pode passar. E agora, o Propatinhas e a Extensão Rural em Ação. O Propatinhas ele é um programa federal, que é um braço que garante a eficácia nacional da extensão rural. O programa ele é coordenado por um médico veterinário extensionista que transforma o conhecimento técnico em um impacto social. E aí nós dividimos em três pilares. O primeiro pilar é a saúde única, que é o One Health. Ele significa que o programa enxerga o descontrole populacional animal como um problema interligado tanto à saúde pública
como com a saúde ambiental e do bem-estar geral. E esta abordagem, ela está perfeitamente alinhada com os conceitos do que é extensão rural. O segundo pilar, que é a transferência da tecnologia social, onde a principal técnica para solucionar o desafio comunitário é a esterilização cirúrgica, ou seja, por meio da castração. E a extensão rural ela tem esse papel de executar essas ações de castrações nessas áreas rurais e alimentar o sistema dos simpatinhas com os dados precisos dessas áreas mais afastadas. E o terceiro e último pilar, que é a ação educativa, que promove a guarda, ou seja, o pilar, que são os pilares do Propatinhas, que é a educação para a guarda responsável, o controle das zoonoses, que são, na verdade, metodologias clássicas de intervenção social e educação em saúde que já são praticadas pela extensão rural. E agora a Thalitinha vai entrar mais a fundo no Propatinhas e no Simpatinhas. É isso. O Propatinhas ele é o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. É uma iniciativa do governo federal coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Possui o objetivo de fortalecer a proteção e o bem-estar de cães e gatos em todo o Brasil. O Propatinhas e os Simpatinhas, eles foram instituídos pelo decreto 12.439. Teve uma ampla participação social e escuta da sociedade. Foi a proposta mais votada no Plano Plurianual Participativo, PPA Participativo. Tá. Em relação às ações do Propatinhas, né? O Propatinhas ele prevê o apoio técnico, normativo e financeiro da União. Em algumas das ações são esterilização cirúrgica, castração, registro animal e microchipagem, registro e identificação de cães e gatos, educação para guarda responsável e direitos animais, saúde e controle de zoonoses e combate ao abandono e aos maus tratos. E tudo isso está relacionado, né, aos conceitos de extensão rural mostrados pelo Eduardo. Em relação aos simpatinhos, o simpatinhas ele é um sistema de cadastro nacional de animais domésticos, é o RG para os animais, é uma ferramenta pública, gratuita e digital criada pelo governo federal, é uma das principais entregas do Propatinhas, ou seja, ele está ligado ao Propatinhas, e tem o objetivo de tirar os animais da invisibilidade, reunindo dados essenciais para o planejamento de políticas públicas de bem-estar animal, como a castração, vacinação, microchipagem e ações de enfrentamento ao abandono e maus tratos. Aí nesse slide está mostrando como é que faz o cadastro do animal. É feito pelo sistema do Gov. Você entra com a conta do Gov e a partir disso as suas informações vão ser dadas, o sistema vai preencher as suas informações automaticamente e aí só será necessário inserir as informações do animal e no final vai gerar um QR Code com a carteirinha digital e que pode ser fixado na coleira e vai facilitar a identificação e devolução do animal em caso de perda. Quem pode se cadastrar são os responsáveis, as pessoas físicas ou jurídicas, médicos veterinários, clínicas e hospitais veterinários, ONGs e protetores independentes, estudos e municípios que podem aderir gratuitamente e integrar suas políticas locais de bem-estar animal ao sistema. Concluindo, o Brasil ele atingiu um ponto de inflexão. A explosão da população de cães e gatos, que é a terceira maior do mundo, coincide com a profunda mudança social, onde 61% dos tutores eles veem seus animais como membros da família. E os programas Propatinhas e Simpatinhas eles foram desenvolvidos numa tentativa, né, de atenuar as consequências, tanto na saúde pública, no meio ambiente, na fauna silvestre e no bem-estar dos animais dessa demanda social. E esses programas eles são propensos a terem resultados bons e significativos.
Aqui estão alguns links importantes, como as leis, perguntas e respostas a respeito dos programas. E é isso. Ok.